Ela parou seca, os olhos arregalados, o coração batia forte demais, quase dava para ouvir de fora. A dúvida veio como um soco. Será que esse Goblin não é só um monstrinho qualquer? E eu por dentro não aguentei, comecei a rir. Claro que não. Fui eu que trouxe ele aqui. Eu invoquei essa coisa. O Goblin avançou, pesado, com um brilho estranho nos olhos. Ela se encolheu, assustada. Mas como é que um Goblin pode ter tanto poder? Eunhyuk das Trevas, um dos caras mais fortes da guilda Eviton, parecia nada perto daquela cena. Eu encarei firme. Isso não interessa. O que importa é o que vocês querem de mim? Ela gaguejou sem coragem de me olhar nos olhos. O que a gente fez com você? Eu dei um sorriso torto. A culpa é sua, por ser tão irresistível. A voz dela saiu nervosa, quase um grito. Eu ergui a sobrancelha e soltei uma risada curta. Irresistível, é? Tá maluca? Seu pervertido maldito. Ela retrucou corando de raiva. Ei, calma aí. Vocês que atacaram primeiro. Rebati levantando as mãos. Eu só tô defendendo o que é meu, minha preciosidade. E a paciência já foi pro saco. Ela gritou mais alto, chamando a atenção. Merda. Se alguém ouvir, vai pensar outra coisa. Goblin, cala a boca dela antes que dê problema. Mas já era tarde. Passos ecoavam. Droga, chegaram rápido demais, resmunguei cerrando os dentes. Beleza então, vamos acabar logo com isso, antes que piore. A notícia se espalhou rápido. A guilda Eviton tinha sido aniquilada, o pânico tomou conta. O Goblin louquinho gritou, nós podemos ser os próximos, gritou alguém correndo. Eu olhei em volta e não consegui evitar o pensamento. Tô ferrado, não tem saída fácil dessa. Solta ela agora, ele gritou pro Goblin. A plateia congelou. Ele tá falando sério? Um homem comum encarando um monstro que uma guilda inteira não conseguiu vencer. Eu não sabia se ria ou se aplaudia. Patético? Sim. Insano? Com certeza. Mas também meio corajoso. Ele tá dizendo que vai derrotar o Goblin? Alguém gritou no fundo. Sério mesmo? Outro zombou. Esse cara é maluco. Eu ouvi risadinhas e até torcida. Vai lá, campeão, disseram como se fosse piada. Eles não têm a menor ideia. Esse Goblin é meu. A plateia vibrava como se fosse uma luta de arena. Eu fechei os punhos, respirei fundo e pensei: quer saber? Vou encenar o herói dessa vez. Deixei escapar um sorriso torto. Beleza, deixem comigo. Vou resolver. Não quero que a musa da guilda Eviton se machuque. Seria uma pena desperdiçar tanta carne fresca. Ela tremia, segurando-os o braço. Solte essa mulher agora. A voz ecoou forte. Oh, Chulsu. Ela sussurrou surpresa. Ele respirou fundo, encarando o perigo. É o fim da linha pra você. A partir daqui, já era. Na cabeça dele, um pensamento meio torto. Se eu morrer desse jeito, pelo menos vou ser lembrado como herói. Se preparou com o corpo inteiro tremendo. Eu sou o cara que arriscou a vida pra salvar uma mulher. De um monstro. O Goblin rosnou. O suor desceu pela testa. Você... A voz dele saiu pesada, ameaçadora. Não quer morrer em dor, quer. Então me prometa que vai ficar de boca fechada sobre mim e esse Goblin. Ok, eu prometo não contar, disse ela com medo na voz. Ele sorriu de canto. Certo, assim tá perfeito. Goblin! O grito rasgou o ar, chamando a atenção de todos. O homem avançou com raiva. Você ousa invadir a vila, mesmo sendo só um monstrinho de nada? E ainda teve coragem de trazer sofrimento para as pessoas daqui? Ele bateu no peito, inflado de orgulho. Eu, Walter, o matador de goblins, vou acabar com você. O Goblin arregalou os olhos, preso às correntes, e soltou um rugido furioso. Eu não vou te perdoar nunca! Gritou o homem correndo na direção da criatura. O impacto ecoou como trovão e a luta começou de verdade. Ele puxou a corrente com força. Essa magia de contenção até que foi bem feita. O Goblin se debatia, rosnando, mas a corrente já começava a ceder. Mas achar que iam segurar um bicho desses por muito tempo... piada. De repente o barulho metálico ecoou. A criatura quase se soltou por completo. Merda!
Isso não vai segurar nem mais um minuto. Um aviso apareceu diante dos olhos dele. O modo do Goblin foi transferido para Skill Rage. Todo mundo recuem! Ele gritou. É perigoso, mal consigo controlar ele. A garota estremeceu, olhando fixo. Agora entendo porque a Guilda Eviton se ferrou. O nível dele é bem acima de 300. Os outros murmuraram assustados. Um brilho intenso explodiu. Skill Goblin Tracking ativada. Ele ergueu a linguiça como se fosse uma espada sagrada e gritou com toda a força nos pulmões. Isso é o seu fim. O Goblin disparou em desespero, correndo em direção ao portão da cidade. Ele gritou alto. Agora! Fechem o portão! As correntes do portão desceram pesadas, batendo com um estrondo. A poeira levantou. A multidão assistia em silêncio até alguém perguntar hesitante. Acabou? Ele limpou o suor da testa, como um herói de guerra. Tá todo mundo bem? Ele derrotou a guilda inteira e ainda perseguiu o Goblin até aqui, gritou alguém. Mas a verdade era cruel. Os outros membros já tinham sido mortos e mandados direto para o Santuário da Ressurreição. Só eu sei da ligação entre esse Goblin e ele. Só eu. O peso da promessa caiu sobre mim como uma corrente. Eu vou cumprir o combinado. A mulher respirou fundo, hesitante. Acho que não foi uma ideia tão ruim assim. Aquele lugar era chamado de Terras Sagradas. Ali, a vida era infinita. Você podia morrer e reviver quantas vezes fosse necessário. Ele deixou claro com um sorriso frito. Se não cumprir, eu posso te matar e te reviver de novo, até a dor se tornar maior que o próprio infinito. A promessa não era escolha, era sentença. A voz dela falhou até virar um grito desesperado. Os portões da cidade se fecharam com um estrondo, abafando o eco da tragédia. Mas na minha cabeça, a confusão era clara, não era isso que eu queria. Ainda assim, não pude evitar aquele alívio torto. É bom demais cair numa cama quentinha depois de bancar o herói. Deitei de braços abertos, orgulhoso. Caramba, eu realmente estou me sentindo bem comigo mesmo. Naquela época eu não tinha poder nenhum, nada. Mas se tivesse, eu teria salvado ela. Quase que eu esqueci aquele ponto de Goblin que ganhei do Sr. Goblin. E agora ainda veio mais um, por ter acabado com a guilda inteira. Apareceu a lojinha de skills na minha frente, um monte de habilidades avançadas, tudo bloqueado. Só sobrou coisa básica. Tá, beleza. Vamos ver esse tal de Rally. O que será que isso faz? Cliquei sem pensar muito. E aí veio o choque. O Goblin explodiu em energia, como se tivesse tomado 1 litro de adrenalina na veia. Ele rugiu, os olhos acesos de raiva. Puta merda! Eu gritei, quase caindo para trás. Uma voz gritou da multidão. Ei, aventureiro, você tá bem? Tô sim, respondi meio perdido. O Goblin urrava, cada vez mais violento. Merda, sinto muito por vocês. Me joguei na cama depois exausto, o peso do mundo nas costas. Esse lugar, sussurrei, esse mundo é uma merda. Esse lugar tá lotado de desgraçados. A porta rangeu e uma voz ecoou. Sejam bem-vindos. Os olhares se voltaram para mim. Então você é o bastardo de ontem, o que salvou um membro da Guilda Eviton. Sou eu, respondi sem muito ânimo. Um cara encapuzado se aproximou devagar, me encarando fundo. Estranho, consigo sentir o cheiro de Goblin em você. Não tinha por que me ajudar, já que éramos inimigos. Mas obrigado. A loira cruzou os braços, séria. Não precisa desconfiar tanto. Esse é Ji-Hyuk, o ceifador. Não tem intenção de lutar. Preciso de informação. A Guilda Eviton não consegue se mover direito nessas terras. A gente ajuda no que puder, responderam. Não importa o que seja, desde que não nos fira também. Fui direto. Existe só um jeito de sair dessa região amaldiçoada. E vocês sabem qual é. Tá falando de Fiorente? Sim. Nesse momento, o encapuzado deu um passo à frente. E alguém precisa conhecer o caminho até lá. Esse alguém sou eu. A loira arregalou os olhos. Esse cara... Ele tirou o capuz e se apresentou. Me chamo Glory, prazer em conhecê-los. Um pigarro cortou o silêncio. Cough, cough. Com relação a sair de... Presumo que esteja se referindo a Ditrion. Brighton House. O homem se apresentou batendo no peito.
líder dos cavaleiros montados. Eu segurei o riso. Claro que não, mas não podia negar. Se tinha alguma pista, tinha que começar por ali. Chamavam aquela parte de Área dos Iniciantes, um conjunto de 5 masmorras comuns. A masmorra da mina, a floresta sombria e outras do mesmo nível. Esses lugares eram conhecidos como masmorras de campo aberto, mas a verdade era cruel. Para realmente sair de Yelf, não bastava limpar qualquer uma delas. Era preciso encarar uma masmorra de... As masmorras de Reed são ligadas à área inteira. São a última defesa de uma região, e só aparecem uma vez por mês. Até a próxima raid, ficamos presos em Yule. Então vocês estavam aqui para... Exato. Ontem foi o dia que a raid abriu, mas aquele Goblin maldito arruinou tudo. Meu Goblin pode rasgar qualquer inimigo em pedaços. Essa masmorras de raid rank, não seria nada pra ele. Mas ficar um mês preso nesse lugar, onde não consigo ganhar dinheiro. Nem ferrando. Um mês. Tem que ter outro jeito. Você tá dizendo que vou perder meu precioso tempo aqui? Sim. Todo mundo aqui sabe que não dá pra perder tempo. A dívida foi paga. Vamos voltar. Nosso prota, inconformado, ficou até meio deprê. O clima tá tenso para os outros. Enquanto isso, lá fora, o Goblin dele aparece nas sombras. O bicho tá inquieto. Respira pesado, olha pros lados e começa a chiar tipo uma chaleira nervosa. Parece até que o monstrinho sentiu o cheiro de confusão chegando. A câmera corta pro céu, o ar começa a vibrar e um portal vermelho abre no meio da floresta. Um brilho azul aparece logo depois. Boss Raid aberta. O velho mestre arregala os olhos, surpreso. O assistente dele grita logo em seguida. Não é possível. Ainda faltavam 30 dias para a próxima raid. A cena corta pro encapuzado, com o olhar sério. A Boss Raid, o sistema pisca de novo, frio e direto. Boss Raid aberta. O prota ficou parado, olhando pro nada sem entender. E pronto. O caos vai começar outra vez.